Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um material importante que saiu ontem em alguns veículos da mídia tradicional e também veículos da mídia independente, como a própria Revista Fórum, que fala sobre a decisão da PGR de simplesmente arquivar uma denúncia feita sobre a questão envolvendo o contrato do escritório da companheira do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, apontando ali que não haveria nenhuma ilegalidade. De antemão, já peço a vocês que deixem um like se você ainda não deixou, se inscreva no canal da Revista Fórum se você ainda não é inscrito, compartilhe esse material nas suas redes sociais e, claro, além de assinar a plataforma da OM Play, também peço que vocês se tornem membros aqui do canal da Revista Fórum para ajudar a mídia independente a crescer e se fortalecer ainda mais, porque neste momento que as instituições do Estado Democrático de Direito brasileiro estão sendo atacadas, o trabalho da mídia independente é extremamente importante. O material que o Rovai publicou no dia 24 de dezembro é algo que eu preciso bater palma para o Rovai. Muito bem apurado, muito bem organizado, muito bem feito, mostrando como é que se faz jornalismo profissional de verdade. E a gente precisa fortalecer ainda mais os veículos da mídia independente por conta disso também, tá bom? O que aconteceu? Ontem, algumas pessoas da mídia tradicional começaram a publicar nas redes sociais trechos de uma decisão que o Procurador-Geral da República, ou que a PGR, teria tomado ali, dizendo que não existe nenhuma ilicitude no contrato suposto entre o escritório da doutora Viviane Bassi de Moraes com o Banco Master. E aí muita gente questionou: Carlito, mas vocês estão dizendo que não tem contrato? Como é que a PGR está dizendo que tem contrato e decidiu que não tem ilegalidade se não tem contrato? Inclusive, até uma pessoa lá que é empregado do Luiz Estevão, né, dono do portal Metrópolis, foi para as redes sociais cobrar alguns jornalistas questionando se os jornalistas de esquerda não iriam se retratar por terem dito que o contrato não existia, sendo que a PGR disse que não tinha ilegalidade de um contrato. Como é que um contrato que não existe foi apurado pela PGR? E é aí que é importante entender o que aconteceu, entender o básico do direito. Por quê? A denúncia que foi formalizada na PGR foi formalizada por um advogado chamado Enio Martins Murad, do Mato Grosso do Sul, que inclui inclusive as matérias que a Malu Gaspar publicou, além da minuta do suposto contrato que a Malu Gaspar também divulgou. Ou seja, a minuta, até então, como revelou inclusive o jornalista Eduardo Guimarães, ela é uma minuta apócrifa. O que isto quer dizer, Carlito? Não tem assinatura, não tem lavratura em cartório, em tese não é formalizada. Outro ponto, inclusive, que muita gente tem ignorado é que se o contrato, primeiro de tudo, se o contrato tivesse sido formalizado, não teria ilegalidade nenhuma. Por mais que a gente achasse absurdo o valor, né, estranho, uma vergonha pagar 3 milhões para um escritório, 3 milhões e 600 mil, porque tem esse ponto, né? Não era o pagamento para a Viviane Bassi de Moraes. O contrato era com o escritório dela, que inclui todo o corpo de associados, inclusive, que não é apenas ela, tá? Não é apenas para ela representar o Banco Master, se o contrato tivesse sido formalizado formalmente. E aí, o que é que acontece? A gente pode questionar o valor. Faz parte. Ah, eu acho que é muito caro. Mas é ilegal? Não. É que nem salário de jogador de futebol. Tenho certeza que a maioria aqui discorda do salário de jogador de futebol ser muito elevado. Mas é ilegal? Não. Os clubes decidem pagar. Esse contrato está acima da média? Não. Inclusive, várias pessoas já vieram a público mostrar que tem contratos que são tão elevados quanto. Eu já mostrei, inclusive, no meu canal que o próprio Bolsonaro gastou uma fortuna com advogados representando ele em um caso que não envolveria a possibilidade de cifras astronômicas, já que não era um negócio envolvendo instituição financeira. E também já mostrei, né, no vídeo que eu publiquei no meu canal também, que a média de alguns contratos que vêm a público aí é em torno de 1 milhão também. Até mais de 1 milhão, né? Tem contratos aí que chegam a custar 1 milhão e 800 mil. Para alguns casos específicos e para escritórios em tese que não são tão grandes. Então não está fora da normalidade. É algo que pode ser fora da normalidade para pessoas que talvez não entendam como é que funciona advogar para esse universo corporativo. Se vocês souberem, por exemplo, quanto é que recebe um CEO de uma empresa dessa, vocês vão entender, dessas empresas ligadas ao mercado financeiro, vocês vão ver que a realidade é completamente distinta. Mas dito isso, o nosso trabalho aqui não é meramente defender, muita gente está falando, mas por que vocês querem defender Moraes? Por que vocês querem defender Toffoli? Aqui não se trata de defender Moraes ou Toffoli. Inclusive, eu não estou defendendo aqui o ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Toffoli ou a doutora Viviane Bassi de Moraes. O que eu estou defendendo aqui é o Estado Democrático de Direito. O Código de Processo Penal é bem claro, o Código de Processo Civil é bem claro, eu vou dizer para vocês aqui, inclusive,
ele é bem claro no seu artigo 374, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Seu artigo 374. Cadê? Artigo 373, inciso 1º, fala o seguinte, do Código de Processo Civil. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Portanto, se existe crime imputado contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o ministro Dias Toffoli e contra a Viviane Bastos de Moraes, quem apontou esses crimes precisa apresentar provas. É assim que funciona o direito brasileiro. Ninguém aqui está dizendo que são todos santos, a gente tem de bater palma, tá tudo lindo, o salário é muito baixo, deveria receber mais. Não se trata disso. O que se trata é de defender o Estado Democrático de Direito. Se no caso do Bolsonaro a gente defender o direito à presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, junto com as provas, por que em outros casos não pode ser assim? O jornalista simplesmente disse que tem crime cometido, supostamente, que tem lobismo cometido, supostamente, de forma irregular e ilegal, cometendo crime de advocacia administrativa, se aconteceu como ela disse, mas não apresenta nenhuma prova. Aí todo mundo que estava presente na reunião vem a público e diz que ela está mentindo. E o que é interessante que eu estava relembrando aqui, sabe o que acontece? Na época que aconteceu a divulgação daqueles diálogos do Eduardo Talhaferro, lá na Folha de São Paulo, com o Glenn Greenwald, a Malu Gaspar gravou um vídeo no Instagram dizendo que é muito grave aquelas conversas, que imagina você ser, por exemplo, processado, julgado e condenado, baseado em relatórios produzidos com criatividade de assessores do TSE. E detalhe, quando o ministro utilizou o termo em tese ali, ou quando a equipe do ministro utilizou o termo use a criatividade, não foi para inventar provas, que maliciosamente a Malu Gaspar fez de conta que não entendeu, né? Quando se utilizou use a criatividade para colocar isso no relatório, é o seguinte, você vai colocar isso em slide, você vai colocar isso em um organograma, você vai colocar isso em um carrossel, use a criatividade. Por exemplo, quando eu fiz aquela conexão ligando ali várias pessoas, no caso Marielle ali, eu usei a minha criatividade para organizar os slides, para explicar, para ficar fácil de compreender. Eu poderia simplesmente botar uma página para cada perfil, um personagem em cada página, poderia, mas ficaria muito mais difícil a compreensão. Por isso que eu fiz ali, ó, o organograma conectando os pontos ali, ponto a ponto, quem era fulano, quem era cicrano. É nesse sentido o uso e a criatividade. Mas o que é interessante, ela questionou o seguinte, imagina você ser julgado e condenado em um processo onde a pessoa que te julgou usou a criatividade para produzir as provas. Aí eu pergunto a Malu Gaspar, imagina a Malu Gaspar do ano passado vendo a matéria da Malu Gaspar desse ano, onde ela diz que não tenho provas, só tenho convicções. Como assim, Carlita? Ela diz não tenho provas, só tenho convicções. Bom, ela diz que ela teria ouvido supostamente de uma pessoa que conversou com Moraes e que tinha ouvido de outras 5 pessoas que ouviram falar no Banco Central que aconteceu isso. E até agora, hoje é dia 30 de dezembro, exatamente 8 dias, se não me falha a memória de que o artigo foi publicado, não saiu nada. E aí, e o contrato, Carlito, que a PGR decidiu arquivar a denúncia porque não viu ilegalidade, já que o contrato não existe. A denúncia que foi formalizada pelo Enio Martins Murad, que é o advogado do Mato Grosso do Sul, ele apresentou os documentos ali, as matérias da Malu Gaspar e a minuta que foi compartilhada nas redes sociais. A minuta não está assinada. Então não tem como reconhecer aquilo como um documento formal. Por isso que o Procurador-Geral da República simplesmente arquivou. Por quê? Porque, como ele diz ali no trecho da decisão, que não se vislumbra qualquer ilicitude que justifique a intervenção da instância da Procuradoria-Geral da República. E em outro trecho também que está viralizando nas redes sociais, que muita gente também está fazendo de conta que não está entendendo, ou até algumas pessoas realmente não entendem, ele dá a entender claramente que não é a PGR que regula negócios jurídicos entre prestador de serviço e contratante da prestação do serviço. O negócio jurídico é regulado entre eles, através de cláusulas e do que diz a própria legislação brasileira, geralmente baseado no Código Civil, e que não tem como chegar na PGR para ele acompanhar esse contrato, porque não tem ilegalidade no que foi apresentado. O que é que foi apresentado, Carlito? Um contrato, uma minuta de um contrato sem assinatura. A decisão dele é baseada nisto. E se tivesse assinado, Carlito, é aí que tem o pulo do gato, também não teria ilegalidade, porque na própria decisão do Paulo Gonet ele deixa claro que não é a Procuradoria-Geral da República a instância para analisar esse tipo de negócio jurídico, como também não é o STF. Então hoje, Carlito, dia 30 de dezembro, o que é que se tem contra o Supremo Tribunal Federal? Nesse caso, nada. Vocês podem questionar, como eu questiono algumas ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de viajar para alguns lugares, de participar de alguns eventos. A gente deve ter, evidentemente, cada vez mais transparência na atuação, não só dos ministros, mas também
atuação que eu falo fora do Supremo, né, como representante do Supremo, em eventos internacionais ou algo desse tipo, não só dos ministros do Supremo, mas também de figuras do poder legislativo, do próprio poder executivo, porque basta vocês observarem que no ano passado, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, viajou para um evento do LIDE nos Estados Unidos da América, o evento do João Dória, e depois pediu reembolso de uma passagem de classe executiva, se não me engano, mais de 24 mil reais, se não me falha a memória. Peço perdão aqui se o valor estiver incorreto, eu não lembro de cabeça o valor, mas foi de classe executiva. E teve, se não me engano, também o pagamento de 2 diárias, que precisa confirmar no site da Câmara, porque como já tem mais de 6 meses que eu vi esse caso, eu não lembro exatamente de todos os dados. Mas isso é um caso, tem outros casos, inclusive, também, de parlamentares que viajam para participar de eventos privados, recebem diárias e ainda pagam, a passagem é paga com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Então não tem que ter cobrança apenas com o Supremo Tribunal Federal, tem que ter cobrança também com outros poderes, poder legislativo, poder executivo. E o principal que a gente tem de fazer neste momento é exigir a prova. Eu li algumas pessoas falando o seguinte: é uma vergonha a esquerda estar defendendo Alexandre de Moraes, que estava do lado do golpista Temer, quando a Dilma foi golpeada por eles. E aí é onde entra o pulo do gato. Do mesmo jeito que eu não defendi o golpe da Dilma, contra a Dilma em 2016, porque não tinha provas contra ela, eu não tenho como defender que simplesmente tire o ministro do Tribunal Federal e impeachment o ministro do Tribunal Federal sem provas, porque eu estaria fazendo a mesma coisa que os golpistas fizeram em 2016. E se aparecer alguma prova, Carlito? Aí o jogo muda completamente. É o que eu e a mídia independente, praticamente em sua unanimidade, que tem criticado as matérias da Malu Gaspar, tem questionado aonde estão as provas, aonde está a materialidade do que a senhora está levantando. Até este momento, como muita gente tem deixado claro, o que se tem é só fofoca. Não se tem materialidade nem prova do que foi apontado. E se aparecer? Aí o jogo muda completamente. Até este momento, eu queria parabenizar o Rovai e a revista Fórum pela atuação correta e coerente, né? Enquanto não surgirem provas, não tem como levantar a tese que está sendo levantada e pedir aí realmente mais transparência nas atuações dentro do Estado Democrático de Direito, mas respeitando sempre a Constituição. Ninguém pode ser imputado por um crime que não tenha sido cometido por esta pessoa, tampouco que não tenha sido apresentado nenhum tipo de prova contra eles. O que eu tenho achado estranho é que poucos dias depois que aconteceu a operação da Polícia Federal, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, que comprovou várias denúncias que o Tony Garcia fez aqui na revista Fórum contra o Sérgio Moro e que pode chegar ao Grupo Globo e a outros indivíduos interessados na Operação Lava Jato, tudo mudou o foco. Não se fala mais dos 470 mil do Sóstenes Cavalcante, não se fala mais dos esquemas envolvendo o Sérgio Moro, nada. O foco agora é questionar imoralidades de ministros do Supremo Tribunal Federal, que a gente pode questionar, evidentemente, mas alegar que algumas dessas imoralidades seriam crimes, aí é um pouco demais. A gente tem de repudiar, evidentemente, qualquer imoralidade, mas atribuir crime aonde não se tem prova, não é questão de eu querer ou não querer, de eu gostar ou de eu não gostar. É que se não tem prova, não se tem crime cometido em tese. Por que eu digo em tese? Porque pode ser que apareçam provas lá na frente, mas se não tiver provas hoje, não tem crime cometido. E o que é interessante, né, que a Malu Gaspar ainda fala o seguinte: não, a gente já sabe que no início do ano isso deve ser esquecido por outro escândalo. Peraí, como é que você tem uma denúncia grave de algo que você está trazendo que é gravíssimo e você já está conformado que não vai dar em nada? Só não vai dar em nada se você não tiver provas, porque quando eu fiz a denúncia, por exemplo, contra o Gustavo Gayer, em junho de 2023, eu sabia que ia dar em alguma coisa. Demorou 2 anos para ele ser indiciado, ele foi indiciado agora. Ano passado teve a batida da Polícia Federal na casa dele e na verdade endereços ligados a ele e assessores dele, mas ele só foi indiciado esse ano. Eu sempre soube que ele seria indiciado. Por quê? Porque eu tinha provas do que eu estava falando e por isso que até hoje eu chamo ele de ladrão, porque eu tenho provas que ele roubou dinheiro público. Porque ele colocou o comprovante de todo o roubo no site da Câmara. Ele botou contrato de locação de escritório, recibo de pagamento, e a empresa funcionava no mesmo endereço, ele só mudou o endereço da empresa depois que eu fiz a denúncia, que eu também peguei o documento na junta comercial. É assim que se faz um trabalho de investigação correto. Tem vários materiais que às vezes eu trago aqui na revista Fórum pro Rovai, que às vezes a minha apuração é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou às vezes a gente perde o furo do material porque não consegue fechar todas as pontas, mas a gente não traz matérias aqui que a gente não consiga fechar a informação corretamente, para não estar conjecturando coisas sem materialidade. O bom jornalismo e o jornalismo profissional precisa seguir requisitos técnicos, não meramente buscar likes e views ou apreço de um certo núcleo da sociedade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Só voltamos aqui agora na semana que vem, dia 5 de janeiro de 2026. Então desejo para vocês um ótimo ano novo, desejo para todo mundo um ótimo descanso nestes dias que restam de 2025, porque 2026, meu amigo e minha amiga, o trabalho será redobrado para a gente impedir que a extrema-direita volte ao poder. Grande abraço,
bom final de ano, bom final de semana e bom início de 2025 também, 26 para todos nós também. Grande abraço e tchau!